Pai, a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, preste atenção na palavra. Amém? Fica ligado, porque eu creio que, aleluia, Deus vai usar o pastor para falar contigo nesta noite. Como eu falei, a presença de Deus ela acontece neste lugar. Se você deixar, você também irá sentir em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero agradecer ao pastor Charles pelo convite. E é um prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez, compartilhando o culto ao nosso Deus. Glória a Jesus. E podendo de alguma forma trazer também algo da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. Que Deus possa nos abençoar, que a graça dele esteja sobre as nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Aleluia. Versículo de número 13. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Daí a palavra de Deus, que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Irmão, nós estamos aqui hoje num culto, como o pastor Charles falou, um culto de campanha, né? Qual que é o tema da campanha mesmo? Portas abertas. Quem aqui dos irmãos já tiveram a experiência de Deus abrir uma porta? Levanta a mão para mim. Quem teve a experiência de Deus abrir uma porta? Aleluia. Glória Glória a Deus. Quem nunca teve uma experiência de Deus abrir a porta aqui ainda? Tem alguém que nunca teve? Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Levanta a mão para mim. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou dizer para você, a maior porta Deus já abriu para a sua vida quando você entregou o seu coração para Cristo Jesus. A porta da graça foi aberta para você. Então nunca mais diga para ninguém que Deus nunca abriu a porta para você, porque a maior porta Deus já abriu para as nossas vidas, a porta da salvação, a porta da graça. Mas é claro que Deus continua operando nas nossas vidas, Glória a Deus. segundo as necessidades que nós temos aqui. Deus tem o céu para nós. Mas enquanto nós não chegamos no céu, Deus cuida das nossas vidas aqui embaixo. E Ele vai suprindo as nossas necessidades. E às vezes, a nossa necessidade é uma porta aberta. Amém, Jesus. Mas, embora o tema seja a porta aberta, o título da mensagem para nós aqui nessa noite é Confiando e Vivendo o Milagre. Aleluia. Confiando e vivendo o milagre. Ou seja, para nós experimentarmos o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos confiar em Deus. Se nós não confiarmos em Deus, se nós não tivermos fé, o milagre não vai acontecer. Aleluia. Só vamos vivenciar milagre na nossa vida se nós tivermos fé em Deus. Glória a Deus. E o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para falar ao nosso coração aqui nesta noite, Deus quer falar ao nosso coração. Amém. E o louvor que foi cantado por último aqui, parte do louvor fala da vitória que Deus concedeu Glória a ao Deus. povo de Israel quando subjugou Faraó Aleluia. no Egito. Confirmando, quando o irmão cantou essa parte do louvor, Deus testificou no meu coração a confirmação da palavra Amém. que Ele havia colocado no meu coração para trazer aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor aqui é: não tenham medo. Quem aqui já sentiu medo? Aleluia. Eu já senti. Jesus. O medo faz parte muitas vezes
da vida humana, as nossas limitações. Mas a palavra do Senhor hoje é: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Glória a Deus. Então deixa de lado o medo, aquilo que te aflige, permaneça firme no Senhor, para que você experimente o agir poderoso de Deus na sua vida nesse dia. Aleluia. Para que o nome dele possa ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Porque o Senhor tem prazer em abençoar a vida daquele que confia nele. Mas o Senhor abençoa não simplesmente porque ele é bom, mas porque ele quer que o seu nome seja glorificado ao abençoar aquele que nele confia. O nome do Senhor precisa ser exaltado. Envergonhado tem que ser o inimigo das nossas almas, e a glória tem que ser ao nosso Deus, Senhor dos senhores. Aquele que abre a porta onde não existe porta, como o pastor já disse aqui. Jesus. Aquele que abre o caminho aonde não existe caminho. A passagem que nós lemos é parte, meus irmãos, de um grande milagre que Deus operou na vida do povo de Israel. Mas para nós chegarmos exatamente nesse ponto do milagre, nós precisamos voltar um pouco para entender qual era a situação daquele povo. Aquele povo estava sendo subjugado ali no Egito, escravizado, sofrendo. E a palavra de Deus diz que o Senhor viu o sofrimento do seu povo. Olha, Deus vê o nosso sofrimento. Às vezes nós pensamos assim: parece que ninguém se importa, parece que ninguém está vendo, parece que nem Deus está vendo o que eu estou passando. Glória a Deus. Deus vê o sofrimento do seu povo. E Deus então desceu para livrar o seu povo daquele sofrimento. Ele encontrou com Moisés e ele fez uma promessa para Moisés. Ele disse: Moisés, eu vou te colocar lá como um líder na frente daquele povo, para te usar, para que o meu povo seja resgatado com mão forte, porque eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para livrá-lo e para levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus. E para o Senhor tirar o povo daquela situação de escravidão no Egito foi fácil? Não. Foi uma batalha. Faraó endurecido o coração, o Senhor fazendo milagre, o Senhor fazendo sinais, e cada sinal que o Senhor fazia no Egito, o Senhor fazia sinal para subjugar os deuses falsos e para exaltar o nome dele, para dizer: só o Senhor é Deus. Oh, glória. Deus poderoso. Só o Senhor é Deus. Eu creio, Pai, creio nisso. E aí, meus irmãos, então esse povo saiu debaixo de promessa. Esse povo estava debaixo de promessa. Quem aqui crê que está debaixo de promessa, levanta a mão aqui e glorifica ao Senhor. Se você está debaixo de promessa, creia, permaneça firme. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Permaneça. Deus. Permaneça crendo nas promessas do Senhor. Esse povo estava debaixo de promessas. Aleluia. Só que para alcançar a promessa tinha um trajeto. Para alcançar a promessa tinha um tempo para acontecer. Aleluia. As coisas de Deus não acontecem quando nós queremos. As coisas de Deus não acontecem no nosso tempo, as coisas de Deus acontecem no tempo dele. E nós precisamos aprender a confiar e esperar no Senhor, e no seu tempo a resposta virá no tempo de Deus. Enquanto não chega o momento de Deus operar, ele tem um caminho, ele tem algo para fazer na nossa vida.
ou através da nossa vida. Glória a Deus. O povo saiu do Egito e começa agora a caminhar no deserto rumo à promessa. Só que Faraó foi atrás com todo o seu exército para perseguir o povo e para impedir o povo de chegar aonde Deus queria que o povo chegasse. Oh, meu Deus. Faraó queria impedir o povo de vivenciar a bênção de Deus. E quando o Faraó chega com o seu exército, agora o povo de Israel está acampado no local aonde eles olham, atrás vem o inimigo e eles olham para frente e tem um mar para atravessar e não tem saída. É como se vocês olhassem, aonde está a saída? Um beco sem saída. Onde está a porta? E eles começaram então a ficar apavorados. Primeiro eles clamaram a Deus. Na verdade, né? É assim que acontece com o ser humano, né? Até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, na hora do aperto ainda falam o nome de Deus. É verdade. E eles, quando eles viram o negócio ficando difícil, eles clamaram a Deus. Mas só que Deus tinha um propósito em tudo aquilo ali. A perseguição de Faraó fazia parte do propósito de Deus. Amém. Verdade. Sabia que tem coisa na nossa vida que a gente não consegue compreender por quê? Já viu que tem sofrimento na nossa vida, tem problema na nossa vida que a gente fica tentando entender por quê? Olha, estou fazendo tudo certo, estou buscando o Senhor, estou indo à casa do Senhor e parece que as coisas estão difíceis. A perseguição, tem uns que falam assim, depois que eu passei a ser crente, a luta aumentou. Mas as coisas de Deus têm os seus propósitos em tudo aquilo que Ele permite nós, como servos do Senhor, experimentarmos na vida. E o sofrimento aqui era propósito de Deus. O Senhor falou assim: eu vou endurecer o coração de Faraó e o Faraó vai atrás desse povo. Então quem é aonde estava o X da questão ali? Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo. Então tem coisa que Deus permite acontecer na nossa vida porque Ele quer trabalhar a nossa vida e Ele quer engrandecer o nome dEle na nossa vida. E às vezes nós entramos em desespero por não entender, e às vezes alguns até abandonam porque as coisas ficam difíceis e desistem, e por desistir Deus não é glorificado na vida dele. Quantas pessoas estiveram perto de ver Deus sendo glorificado na vida dele e desistiu e jogou fora a bênção? Aleluia! Estava na hora de vivenciar o milagre, mas chutaram o balde. E a palavra do Senhor é aqui, olha, não tenha medo, permaneçam, não saiam, permaneçam, não abandonem o Senhor. Está difícil, permaneça, está difícil, permaneça. O Senhor fez uma promessa e Ele vai cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E o povo começou a murmurar. Chegou perto de Moisés, coitado de Moisés, e o povo começou a reclamar com Moisés e murmurar contra o Senhor. Tem vezes, às vezes, que a gente age desse jeito. Está tão difícil que a gente começa a murmurar. Até Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus, e ele começou a falar assim: não sei o que está acontecendo, não sei por que Deus, eu acho que Deus está sendo injusto comigo, eu não mereço isso, eu acho que Deus está sendo injusto comigo. Jó chegou a falar isso. E não entendia que tudo que estava acontecendo com ele fazia parte dos planos de Deus para envergonhar Satanás. Sabe por quê? Aleluia. Porque Satanás falou assim: olha, deixa eu tocar nele então, que você vai ver se ele vai te servir. Deixa eu tocar nele que você vai ver se ele vai continuar fiel ao Senhor. Se o Satanás soubesse do plano que Deus tinha na vida de Jó, ele não tinha feito esse desafio para Deus. Verdade, meu glória. Não é? E o Senhor falou assim: vai lá. Aleluia. Só não tira a vida dele, agora o resto você pode fazer. Deus. Glória! Né? Deus é maravilhoso.
Foi apertando as coisas, foi apertando. Mas chegou um momento que Jó entendeu que não adianta argumentar contra Deus, não adianta discutir com Deus, nós somos limitados. Nós somos pequenos demais diante do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Quem somos nós para entender os mistérios, desígnios de Deus na sua grandeza? E naquele momento ele rendeu aos pés do Senhor, e ele chegou o momento de poder dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Mas para que ele pudesse testemunhar essa experiência grandiosa na sua vida, ele precisou de passar pelas aflições, para que o povo de Israel pudesse experimentar esse milagre do mar se abrindo. Eles precisaram experimentar e ver a aflição de um exército perseguindo as suas vidas. Glória a Deus. Então não devemos murmurar quando nós não compreendemos o porquê das coisas. Devemos apenas continuar confiando. É por isso que o título da mensagem hoje é Confiando e Vivendo os Milagres. Não estou entendendo, Senhor, mas eu confio. Não sei o que está acontecendo, mas eu confio. O Senhor é o meu Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus me libertou um dia e agora Ele vai cuidar da minha vida. Chegou o momento que o milagre aconteceu na vida daquele povo. O Senhor falou que ia fazer o milagre e fez. O mar foi aberto na frente daquele povo. Já imaginou isso? Não tinha jeito, irmão. Não tinha solução, mas o mar foi aberto. Sabe, esse Deus que abriu o mar é o mesmo que nós estamos adorando aqui. Esse Deus que abriu o mar, Ele não muda. Ele é o mesmo. Glória a Jesus. E esse Deus que abre o mar pode abrir uma porta que você está pedindo ao Senhor? Amém, Jesus. Pode. Eu creio. Esse Deus que abriu o mar pode abrir. O que é a porta para você que você está pedindo ao Senhor? O que é essa porta para esse Deus que abriu o mar vermelho? Aleluia. Confia. Continua confiando em Deus. Continua crendo no Senhor. Para que a bênção aconteça na sua vida, para que o milagre chegue na sua vida. Glória! A travessia do mar foi o milagre que aquele povo experimentou naquele dia, como o Senhor havia feito a promessa. Não tenha medo, permaneçam firmes, porque vocês vão ver hoje o milagre acontecer. Ah, meus irmãos, quem dera hoje o milagre alcance os nossos corações. Quem dera hoje a porta se abra para algumas pessoas aqui nessa noite, para poder engrandecer o nome do Senhor e para poder dizer: esse Deus cuida da minha vida, esse Deus é fiel, esse Deus não conhece derrota, esse Deus é o Deus que me sustenta. Pode ser o hoje pode ser o seu dia. Eu creio, Pai. Hoje pode ser o seu dia. Mas se não for hoje, continua confiando, porque é uma questão do tempo de Deus, e é uma questão de você continuar confiando, para que a coisa aconteça, para que a glória do Senhor seja manifestada. Quando o povo de Israel atravessou o mar, a palavra de Deus diz que eles caminharam a noite inteira. Deus fez um vento soprar a noite toda que abriu aquele mar, 2 paredes de água, o povo passando em seco, e o exército de Faraó atrás, querendo pegar o povo caminhando a noite inteira. A noite inteira. Só que vem amanhã. E o que aconteceu na manhã? O exército de Faraó ficou derrotado. A palavra de Deus assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, o seu sofrimento não é eterno. É verdade. Glorifica
Glorifica o Senhor nisso. O seu sofrimento não é eterno, é um choro que vai durar uma noite, mas Deus tem uma bênção de alegria. Deus tem um amanhecer para a sua vida, e o amanhecer chegará na sua vida, a alegria chegará na sua vida, haverá um raiar de um novo dia, haverá um amanhecer na sua vida. Glória a Deus. Então continua crendo à noite. Então na noite continua caminhando. Na noite não para. Na noite continua avançando. Por quê? Porque amanhã será de bênção, de vitória. Aleluia. Deus julgou o faraó com seus carros, com seus cavaleiros. Glória a Jesus. Foi uma vitória extraordinária. Uma vitória extraordinária. E quando eles atravessaram o mar, que Deus fez aquele grande milagre, aquela grande maravilha, o que o povo fez do outro lado? Cantaram o hino da vitória. Moisés com o povo cantou o hino da vitória. Aleluia. Ei, maravilha, né? Que coisa boa é poder cantar o hino da vitória. E o servo de Deus canta, porque o servo de Deus é vitorioso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que entregou a sua vida para Cristo Jesus, ele é vitorioso. Aleluia. E o cântico de Moisés, o cântico de vitória, eu vou falar só aqui uma estrofezinha desse cântico aqui. Eles cantaram ao Senhor dizendo assim: o Senhor é minha força. Aleluia. Glorifica o Senhor. Ah, você está sentindo fraco? Eu entrei aqui hoje, pastor, eu entrei sentindo fraco, eu entrei sem força. O Senhor está mandando dizer para você que nessa noite, ó, o Senhor é a sua força. Não confie na sua própria força, não. É o Senhor que é a sua força. É no Senhor que está a sua bênção. É nele que está a vitória. Não é as suas forças. Aleluia, Espírito Santo. A coisa, meus irmãos, se a gente for disputar com as nossas próprias condições desse mundo, nós não conseguimos vencer. Às vezes você vai disputar uma vaga de emprego com alguém muito mais qualificado do que você. Glória a Deus. Mas se Deus tiver aquele emprego para a sua vida, não importa. É verdade, meu Deus. Porque Deus te coloca lá e te capacita. Não é assim? Deus faz. Deus faz. E Ele é a sua força. E o louvor diz assim: o motivo do meu cântico. Deus é o motivo do meu cântico. Nós cantamos aqui hoje, nós temos que cantar: Senhor, o Senhor é o motivo do meu louvor. O Senhor é o motivo do meu cântico. Glória a Deus. Aleluia. E o louvor continua dizendo assim: Ele é a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a maior bênção que Deus tem para nós, a salvação, a vida eterna. Essa foi a grande porta que Deus abriu para nós, e que Cristo abriu essa porta no Calvário para as nossas vidas. Espírito Santo. A grande porta da salvação foi aberta, e por isso nós louvamos ao Senhor e diz assim: ó, Ele é a minha salvação, por isso o louvarei. Glória a Jesus. O povo todo estava cantando com Moisés desse jeito. O povo todo cantando pela maravilha que Deus havia feito. Glória a Deus. Aleluia. Mas sabe o que aconteceu depois? Com esse mesmo povo que estava louvando a Deus com alegria, cantando, exaltando o Senhor junto com Moisés. Esse mesmo povo é o povo que estava lá na frente murmurando de novo. Esse povo é o povo que apostatou e por isso não entraram na terra. Deus havia feito uma promessa para eles, iria colocá-los na terra, mas eles apostataram, desviaram de Deus, endureceram o coração e não entraram na terra. Morreram no deserto. Apenas 2, né? Entrou lá na terra, porque foram fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? 2 que continuou confiando. 2 que continuou confiando e vivendo e vivenciando o milagre.
até a promessa cumprir na sua vida. Aleluia, Jesus. Que nós aqui, amados irmãos, não sejamos contados com aqueles que um dia já vivenciaram o milagre, já viveram o milagre, já viram Deus abrir a porta, Deus já fez grandes coisas, que abandonaram e que decidiram ir embora. Quantas pessoas abandonaram o Senhor e se tornaram hoje inimigos da igreja de Jesus? Quantos? É só olhar na internet, ex-pastores que se tornaram ateus, pessoas que vivenciaram, pessoas que cantaram louvor como esse, que cada louvor que nós cantamos aqui, que cada louvor seja realmente uma expressão sincera da nossa alma para esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia. E que nós possamos ser fiéis, firmes, em nenhuma circunstância nós venhamos abandonar o Senhor. A apostasia é algo muito sério. A apostasia é o desvio, é o abandono da fé em Cristo Jesus. Isso é apostasia. A pessoa às vezes cai por uma fraqueza ou outra. A pessoa cai num vício, a pessoa cai num pecado ou outro. Mas não significa que ele apostatou da fé. Não significa que ele cometeu esse pecado de apostasia nesse sentido. Foi um deslize, foi um acidente, e que Deus estende a mão e levanta de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus estende a mão e traz de volta, o Senhor coloca de volta. Glória a Deus. Porque a graça de Deus é grande, a misericórdia do Senhor, ela é grande também. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas a apostasia, o abandono consciente, decidido nunca mais servir a Deus, pode deixar o ser humano definitivamente longe Aleluia. da bênção e da salvação. Glória a Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos numa tão grande salvação que nos foi anunciada? Então nós precisamos ser firmes, fortes, continuar confiando, vivenciando o milagre. Está difícil, vamos permanecer confiando, não abandonando o Senhor em nenhuma circunstância. Aleluia. Amém. E eu estou chegando ao final daquilo que Deus queria falar conosco aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, que Deus possa abrir, preste atenção, que Deus possa abrir nesta noite a consciência cristã, que Deus possa abrir a consciência cristã daqueles que precisam de ter a consciência cristã aberta para entender e se curvar diante da soberania de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não cabe a nós discutir com Deus. Amém. Espírito Santo. Ele é soberano e nenhum dos seus planos serão frustrados. Quando Jó recebeu essa bênção, ele falou assim: agora sim eu sei, e tu és soberano, Aleluia. e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Deus deu um fim maravilhoso para Jó, e ele não esperava aquele fim, ele achou que não tinha mais jeito para ele. Tem gente assim, na hora que está no aperto, assim, não tem mais jeito para mim. Já viram pessoas assim? Tira a própria vida, pensa em suicídio, né? Não tem mais jeito. Não tem. Você está no plano de Deus. Amém, Pai. Você está no tempo de Deus. Espírito Santo. E Ele haverá de operar um Aleluia. livramento, Glória a a Deus. libertação, Aleluia, Jesus.
a vitória na sua vida, para engrandecer o nome dele. Não é para engrandecer o nome do pastor, não é para engrandecer o nome da Igreja Batista do Avivamento. Isso aqui não é uma coisa que eu não estou nem um pouco preocupado, né? Glória a Deus. É para engrandecer o nome do Senhor Jesus que Ele opera. E Aleluia. que sempre que Deus operar um milagre aqui neste lugar, seja Deus reconhecido e glorificado por tal milagre, em nome de Glória a Jesus. Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Então, para você que está buscando a porta de Deus, lembra de uma coisa: não tenha medo, apenas permaneça firme. Apenas permaneça firme. E o milagre vai chegar em nome de Jesus. Amém? Deus assim nos abençoe. Pastor. Glória a Deus. Palavra abençoada, irmãos. Aleluia. O Senhor que é abençoado como você. Que Deus abençoe a vida do pastor Wander.